Olá, sou Raquel Santos e esse é o programa Abrindo a Bíblia. Estamos com você mais um momento com a Bíblia, Palavra de Deus. E hoje Deus vai falar conosco. Ele sempre fala. Quando a gente abre a palavra dele, especificamente, ele fala muito. Deus fala de muitas maneiras, mas nós podemos ter a convicção e a certeza quando nós abrimos o livro dele, a carta dele para nós. Ele vai nos revelar, vai nos mostrar, vai nos fazer entender aquilo que ele tem para nos dizer. E hoje vamos falar um pouco sobre um pensamento que é este: esteja na expectativa do teu milagre. Nós oramos bastante, claro que todos nós, de uma certa forma, somos intercessores, você ora e eu oro, por milagres, por coisas que nós estamos esperando Deus agir a nosso favor, agir em uma circunstância, em uma situação, na vida de uma pessoa, e nós oramos a Ele e nós ficamos muitas vezes preocupados, o que não é bom, porque o que deve acompanhar a nossa fé, a nossa oração, é a expectativa de que Deus vai fazer algo grande. Esse pensamento, esteja à espera de um milagre, na expectativa de um milagre, é algo que me remete à minha infância. Quando eu era pequena, os meus pais, eles são os fundadores de um seminário, né, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Eu estou falando isso porque a casa deles, como diretores, professores, era cheia de livros. Eu lembro que na sala tinha uma estante, perto da lareira, que ela ia de baixo até em cima, até o topo do teto, e era de livros, e tinha algumas plaquinhas, enfeites, e uma delas era esse pensamento, em inglês: expect a miracle. Espere por um milagre. Mas a palavra ali, expect, está dizendo expectativa. Então, em outras palavras, fique na expectativa pelo teu milagre. E é sobre isso que eu creio que Deus quer falar conosco hoje. Muitas vezes a gente ora e quando a gente vai voltar na mesma oração, a gente já fica assim: ai, aquela causa de novo, Deus, eu vou te apresentar. Não, você não precisa fazer isso mais. Você vai apresentar esse ano de 2025, talvez aquela causa que você apresentou em 24 e ainda você não tem ainda a resposta. Você vai falar: Senhor, com expectativa, eu estou aguardando o meu milagre. Que tal a gente mudar um pouco essa, essa maneira de se expressar, não é? Essa narrativa, né? Não que a oração seja uma narrativa, a oração é algo vibrante, é uma coisa tremenda, mas ela pode ser acompanhada, e deve ser, da nossa esperança, da nossa expectativa. Então você vai orar com expectativa. A expectativa é a condição de quem espera a ocorrência ou a realização de algo. Essa é a definição no dicionário da palavra expectativa. É uma condição de quem espera a ocorrência ou a realização de algo em um determinado momento. Você não sabe quando virá, mas você está na expectativa. Eu quero começar hoje dizendo algo sobre isso. Que a nossa expectativa, ela nunca deve estar firmada e jamais projetada em pessoas. Claro que a gente pode confiar nas pessoas. É bom conhecer pessoas confiáveis e termos um certo grau de confiança nelas. Não é errado confiar em alguém. Contudo, que a tua expectativa de algo grande não repouse nos ombros de uma pessoa, porque pessoas decepcionam, pessoas falham, pessoas mudam de ideia. Então, é muito importante que a tua expectativa maior esteja em Deus, porque Deus jamais falha e Ele não muda. Então, é importante que você entender que a nossa expectativa deve caminhar em proporção com a nossa fé. Quanto mais fé você tiver e eu tiver, maior será a nossa expectativa. E hoje Deus quer isso para a tua vida e para a minha também.
esperar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele já começou a fazer, está fazendo, e Ele cumprirá. Esses dias eu estava vendo um pensamento de uma sobrinha minha, a pastora Nayane Câmara, e eu achei lindo o pensamento dela, que ela falou assim: chegou o ano novo, mas nada muda no ano novo se nós não mudarmos. Não é o ano novo que muda a gente, é a nossa mudança, a nossa perspectiva, os nossos valores, né? A nossa mente precisa estar o quê? Sempre mudando, sendo transformada, especialmente pelo poder da Bíblia, da palavra. Então, essa expectativa, você não esteve lá no teu coração em 2022, 3, 4, que esse ano seja um ano marcado por uma expectativa grande daquilo que Deus começou a fazer e concluirá e fará na tua vida. Amém? E é interessante, eu estava aqui, eu notei alguns pensamentos, né? E eu sempre orei por pessoas na minha família, eu sou uma intercessora. E não só pelos meus. Eu oro por tantos filhos de tantas amigas e pessoas que eu conheço, pessoas que eu nem conheço. Tu acredita que eu tenho uma pessoa que eu não sei quem ela é, mas uma amiga falou assim: olhe pelo filho, ore pelo filho da fulana. Já estou orando. A fulana é amiga da minha amiga que mora em São Paulo, portanto, essa pessoa mora lá também, mas eu nem sei quem ela é, mas eu oro pelo filho dela, porque ele precisa de oração. Então, é isso que conta. É você apresentar essa pessoa. Por muitos anos, eu tenho orado por pessoas, mas a minha expectativa, ela não vai diminuir. Pelo contrário, ela vai aumentar. A expectativa daquilo que Deus pode fazer. Vou contar um exemplo para você de quando eu tinha 6 aninhos de idade. 5, 6 anos. Você sabe que eu sou gêmea. E nessa história, uma das protagonistas é a minha irmã gêmea, que é a pastora Rebeca, Rebeca Câmara. Nós somos gêmeas. Eu lembro que quando nós éramos pequenininhas, meus pais trabalhavam no seminário e havia uma amiga, uma pastora, uma missionária norte-americana que trabalhava junto aos meus pais no seminário teológico. E ela era uma senhora solteira, uma missionária que dedicava sua vida a Deus. E o nome dela era Elsie Stroll. A gente chamava ela de tia Elsie. E a tia Elsie um dia chegou dos Estados Unidos, e quando ela chegou de avião, mas as bagagens maiores ela colocou no navio, e eles viriam através de um navio. E ela nos disse: olha, eu tenho vários tambores com roupa de cama, cobertores, o enxoval, né, as coisas de cozinha da casa dela, e também dos livros, porque ela era uma professora, ela dava aula, ela ensinava, então ela tinha muito material didático, e estavam todos ali dentro deste tambor que vinha nesse navio. Mas dentro daquele tambor tinha 2 carrinhos de boneca. Um carrinho de boneca para mim e para minha irmãzinha, minha gêmea de 6 aninhos. Você imagina a nossa alegria. Mas teve um problema. Aquele tambor foi apreendido na alfândega e não tinha nada de errado dentro dele. Era o tambor de uma missionária que só tinha coisas do lar e coisas que eram de uso pessoal. Mas por um motivo burocrático ficou lá, e ela falou assim: Raquel e Rebeca, orem. Orem para Jesus, para ele liberar aquele tambor. Vocês querem o carrinho de bebê? Jesus vai trazer, mas vocês têm que orar. Sabe o que a gente fez? Eu tinha 6 aninhos, eu orava, eu lembro que eu ajoelhava na cama: Jesus, deixa aquele tambor ser liberado para eu receber meu carrinho de boneca. Eu tinha uma fé, e junto com a minha fé tinha uma expectativa que Deus estava me ouvindo e que Deus iria trazer o carrinho de boneca. Passou-se alguns meses, aconteceu um milagre. Foi liberado o tambor e nós recebemos o nosso carrinho de boneca para colocar as bonequinhas dentro, e nós ficamos tão felizes. A minha primeira experiência de oração, quando eu tinha 6 anos de idade, pedindo a Jesus para liberar um tambor que estava lá dentro dele, um presente que eu tanto queria. Hoje, claro que as nossas orações, os nossos pedidos são por coisas mais sérias, talvez mais urgentes e mais importantes. Mas Deus é o mesmo. Ele ouve a oração de uma criança,
que para ela é sério aquele assunto, Ele ouve a tua oração, Ele ouve aquilo que está na tua alma, a expectativa, e Ele deseja esse sentimento, justamente esse que eu acabei de falar, expectativa daquilo que Ele pode fazer. O meu esposo de saudosa memória, pastor Cláudio Rogério, sempre falava no Abrindo a Bíblia esse pensamento: o teu milagre, ele está a caminho. Ele sempre falava isso. Pastor Cláudio, olha, o teu milagre está chegando. O teu milagre está a caminho. Deus vai trazer o teu milagre, está a caminho. Espera, mas não espera murmurando, reclamando, preocupado, estressado, chateado. Não. Espere com alegria, com expectativa, porque Deus ama ver isso nos nossos corações. Um dos sentimentos que nós não podemos ter enquanto nós estamos esperando pelo milagre que Deus tem para nos dar é o sentimento de que eu mereço. Eu mereço esse milagre. Sabe? É direito meu. Eu lutei, eu orei, eu jejuei, eu batalhei, eu me santifiquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer o milagre de Deus. Sabe, a Bíblia diz, em Isaías, no capítulo 64, se não me engano, é o versículo 8, que a nossa justiça, ela é como trapos de imundícia diante de Deus. Você pode ser a pessoa mais justa do mundo. Nada faz com que você e eu mereçamos o milagre. Então, não é bom ter esse sentimento de que é meu direito, eu mereço, até que enfim, né? Essa é uma atitude impaciente, é uma atitude arrogante, sabe? E é uma atitude que vai entristecer o coração de Deus, sabe? É pela graça, é pelo amor dele que ele nos dá aquilo que nós precisamos e até mesmo aquilo que a gente nem precisa, mas que a gente pede porque a gente precisa e a gente quer algo. E Deus é bom, especialmente quando nós oramos por outros, pela vida deles, pela libertação deles, pela salvação de pessoas. Como isso agrada a Deus. E como Deus ama ver um coração que está esperando, que está anelando, com expectativa, a chegada do milagre. É que nem uma mãe que está gestante do seu bebê. Ela sabe que o bebê está lá. Ela sabe, eu tenho um bebê aqui, diz ela. Mas ela ainda não viu o bebê dela. Ela espera 9 meses. Eu já esperei 9 meses durante 3 gravidezes. Eu tenho 3 filhos para ver o rostinho, pegar aquele bebê nos meus braços. Mas eu precisei esperar. E quanta expectativa eu tinha para cada bebê, não é? Toda mãe tem essa expectativa. Ela sabe que o bebê está lá, mas ela tem expectativa de ver aquele bebê. Assim deve ser a nossa expectativa também, de ver o nosso milagre, de ver aquilo que Deus tem para colocar nas nossas mãos. Eu vou para uma passagem aqui na Bíblia, que está ela está em Atos dos Apóstolos. Vou pegar aqui para no meu celular. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É uma passagem interessante. Eu vou começar lendo aqui para você. Ela fala sobre Pedro, o apóstolo Pedro, que estava preso. Ele foi preso pelo rei Herodes Agripa. E esse rei começou a perseguir violentamente as pessoas que serviam a Jesus. E Pedro era um apóstolo, aquele que pastoreava essas pessoas. Ele mandou matar a espada Tiago, que foi um discípulo de Jesus, irmão de João, outro discípulo. Então, esse foi quem? Foi o rei Herodes Agripa. Mas quando ele fez isso, ele também mandou prender Pedro. E ele queria que Pedro fosse preso também. Depois ele lançou Pedro numa cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era
apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por Pedro. Tinha gente orando por Pedro, tinha um culto de oração. E a Bíblia diz que na noite que Pedro foi levado a julgamento, né? A noite antes de Pedro ser levado, ele estava dormindo naquela cadeia. Enquanto ele dormia, pessoas oravam. E porque pessoas oravam, olha o milagre que aconteceu. Enquanto Pedro dormia, preso entre dois soldados, e um que montava a guarda na porta, de repente uma luz intensa brilha na cela. E o anjo do Senhor aparece, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levanta-se. E as correntes então caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo disse para Pedro: vista-se e calça tuas sandálias. E Pedro obedeceu à voz do anjo. E o anjo então ordenou para ele: siga-me. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que estava acontecendo. Até então, Pedro estava falando: Deus está sonhando. Isso aqui deve ser uma visão que eu estou tendo de um anjo. Não era uma visão. Era um anjo que Deus havia mandado. Por quem? Por Deus, óbvio, né? O anjo foi por causa que Deus mandou. Mas por quê? Porque tinha pessoas orando por um milagre. Mas quando Pedro é solto, ele vai andando até chegar na casa das pessoas que estavam orando pelo milagre. E quando ele chega lá e bate na porta, uma pessoa atende. Aí ela atende a porta, aí ela fala o seguinte: ela olha e ela fala assim: meu Deus, isso parece Pedro. Só que ela, em vez de abrir o portão para Pedro, ela sai correndo e avisar para as pessoas lá na casa: olha, tem um cara lá que eu acho que é o Pedro, que está batendo na porta. E as pessoas que estavam orando naquele círculo de oração falaram: você deve estar tendo alguma visão, você deve estar pensando alguma coisa, você deve estar delirando. Como é que pode ser o Pedro? O Pedro está preso. Agora, me diga uma coisa: você acha que a expectativa deles era grande? Eu acho que não. Porque quando a gente tem uma fé verdadeira, a gente tem expectativa. Então, eles não deviam estar duvidando. Opa, Deus já soltou Pedro, deve ser ele mesmo. Mas eles acham: não, essa é a ideia tua, né? Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para que se acalmassem e contou para eles o que havia acontecido, como o Senhor Deus havia tirado ele da prisão. E ele falou: contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então ele foi para outro lugar. Deus fez um milagre. Por isso, hoje, querido, não perca a tua fé. Se você está orando por algo e Deus sabe que Ele está te ouvindo, fique na expectativa do teu milagre. Você quer um versículo tremendo para a expectativa? É Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, acima do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, não é? Ele pode fazer isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, acima do que pedimos e pensamos. Eu tenho expectativa que Deus fará, mas não fará de qualquer jeito. Deus fará o meu milagre que eu estou pedindo em prol de muitas pessoas, pela libertação, salvação, cura. Ele fará infinitamente mais, acima daquilo que eu estou pedindo, acima daquilo que eu penso que Ele fará. É isso que Deus quer ver no teu coração e no meu. Ele quer corações cheios de fé. Fé que se traduz em expectativa. Outra palavra para expectativa é esperança. Deus quer ver isso, sabe? Que você tenha esta fé
forte. Vamos comigo agora em Romanos 8. Romanos 8, versículo 24 diz: porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, ela não é esperança. Ué, se você está vendo, você espera por algo que você já está vendo, não é? Pois o que alguém vê, como que ele espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa tradução é uma tradução um pouco diferente. Eu prefiro uma outra tradução da Bíblia que diz assim: olha, se nós esperamos o que nós não vemos, com grande desejo, com grande expectativa, nós aguardamos. E isso é o que Deus quer. Não é aquela esperança passiva, eu não sei, sabe? Vai chegar o dia, vai chegar a hora. Pois é, não. Eu tenho grande desejo, grande expectativa. Minha fé está vendo que Deus fará. É isso que Deus quer ver no teu coração e no meu. Marque bem essa passagem. Ela é está em Romanos 8, versículo 24 e 25. Olha só, a esperança, a expectativa e a fé andam juntos, são trigêmeos. Onde um está, o outro vai estar. Olha só, não pode ter fé sem ter esperança. Não pode ter expectativa sem você ter fé. Não pode ter esperança sem você ter aquela expectativa que te dá esperança. Onde a fé está, vai ter expectativa e esperança. Onde a esperança está, vai ter fé e expectativa. Você está entendendo? Uma vai com a outra, são os três gêmeos: fé, esperança e expectativa. Olha que palavra forte, hein? Olha só. Agora, vamos chegar para o cerne, a parte principal dessa palavra. O que gera fé no teu coração hoje? É porque alguém falou? É porque alguém te disse? É porque você ouviu alguma coisa? O maior gerador de fé é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia gera fé. Está aqui, escrito em Romanos também. Estivemos em Romanos 8, agora Romanos 10. Romanos 10, só virar a página aqui. A Bíblia está caindo aos pedaços aqui. Romanos 10, versículo. Estou aqui em Coríntios, espera aí, vamos lá. Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? Bíblia. A fé vem pela pregação dessa palavra, pela leitura dessa palavra. Quando você ouve ela, quando você lê ela, quando você escuta, a fé vem pelo ouvir da palavra. Não é qualquer palavra, não. É a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. A fé. Então a tua expectativa está em quem? Se a tua expectativa está nas promessas de Deus, da palavra dele, ora, a tua expectativa está em Deus. Porque a palavra é dele. Tudo isso aqui que ele tem aqui para você, essas promessas contidas de Gênesis e Apocalipse, são promessas de Deus para quem? Para você. A tua fé vem quando você crê nessas promessas, você lê essas promessas, você estuda essas promessas, você mastiga essas promessas, você confia nessas promessas, você está firme nessas promessas, que são as palavras na Bíblia, a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Pouca leitura da palavra, pouca fé. Pouco conhecimento da palavra de Deus, fé minguada, raquítica. E pouca fé, pouca esperança. Pouca esperança, pouca expectativa. Eu não quero uma expectativa pequena. Eu quero grande expectativa, porque ela vai vir de uma grande fé, uma grande esperança, o conhecimento
da palavra. Deus falou, está falado. Eu creio naquilo que ele disse, na sua palavra. Por isso eu tenho expectativa, sabe? Preocupação e dúvida paralisam a tua expectativa. Você quer paralisar a tua expectativa? E quando eu falo expectativa, estou falando fé. Paralisadores da fé. Preocupação. Ai, eu estou preocupada, acordo preocupada, deito preocupada. Meu Deus, querida, a preocupação, ela extingue, que nem um balde de água apaga foguinho. A nossa preocupação, ela extingue a nossa fé. A nossa dúvida também paralisa a nossa fé. Ela paralisa a fé, vai paralisar o quê? A minha esperança, vai paralisar a expectativa. Olha só, Abraão foi pai da fé. Eu quero ler esse pensamento aqui, e tem aqui uma coisa que eu estudei, eu coloquei aqui no lado da minha Bíblia, eu anotei essas palavras, vou ler para você. Que ter fé é algo tremendo, mas o mais difícil do que ter fé é você guardar a tua fé. Ter fé é uma coisa, agora perseverar na tua fé, guardar a tua fé, viver nessa fé é outra. Porque no momento que você recebe algo da palavra de Deus, eu tenho fé, graças a Deus, aí passa uma semana, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e você fala, poxa, cadê o milagre? Porque naquela hora que você recebeu aquela proposta, né, aquela palavra que diz, eu vou fazer algo, eu tenho um milagre para você. Mas até cumprir daquilo que você está pedindo de Deus, a tua fé tem que estar firme. Então não basta só ter fé, é uma fé que vence o tempo, os anos, as lutas, as circunstâncias, as portas fechadas, a decepção, o não. Portanto, vou ler de novo. Olha, fé é muito importante, contudo, manter aquela fé, perseverar naquela fé, é um desafio maior. E é esse o desafio que Deus tem para você nesse ano. É você manter a tua fé, estar firme naquela fé. E isso significa firme na expectativa do teu milagre. Oh, coisa maravilhosa! Deus falou, Deus fará. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tendo, pois, ele prometido, não o fará, tendo ele falado, não o cumprirá. Números 23, versículo 19. É a palavra de Deus. Ele falou, ele fala, ele fará. Olha só, Josué capítulo 21, versículo 45. Todas as boas palavras que Deus falou à casa de Israel, todas elas se cumpriram. Nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que Deus falou à casa de Israel, porque todas se cumpriram. A palavra de Deus foi falada para ser cumprida na tua vida. A parte de Deus, você não fica preocupado, que Deus sabe o que ele vai fazer. A preocupação é você só crer e ter expectativa. Não é preocupação, é atitude. Amém? Eu já estou no meu tempo de parar, mas eu quero terminar com esse versículo que está em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certa de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu tenho expectativa, eu tenho confiança, fé, que tudo que eu apresentei para Ele, Ele guardará até aquele dia. É essa atitude que Deus quer para você esse ano de 2025. Lembra-se, fé anda junto com esperança, que anda junto com expectativa. Amém? Fique na paz de Deus, que essa palavra possa ter falado no teu coração, como ela falou para o meu. Amém? Um abraço e até nosso próximo programa, se Deus permitir.